Ok, então falamos Selection Sort, Publish Sort, Insertion Sort. Pois, são esses três, não é? Insertion, Bubble e Selection. Okay? Então podemos talvez começar com Bubble Sort, que acho que é um dos mais intuitivos. Então a ideia é começar nesse lado, vamos considerar com o lado esquerdo, isso o lado direito, e quero ordenar de ordem crescente. Então o maior elemento tem que ficar aqui no lado direito, e faço o bubble sort. Então sempre vejo um par de vizinhos e verifico se ficam ordenados. Agora, Sal é menor que a Heineken, então não mexo, já está bem. Heineken é menor que a água, então também não preciso mexer. Aqui uma pergunta, sou eu que estou sempre a lagar ou é mesmo o Zoom? És tu? Pronto. Pronto, eu acho que sempre alguém que tem algum lag, eu acho que é inevitável. Pronto, a internet não é ao vivo. Ok. Ok, voltando a esse processo, então a Heineken é menor que a água, então também não preciso mexer. Água menor que vinho, ok, não preciso mexer, mas agora a Heineken é menor que o vinho. Então o que preciso fazer? Trocar, exato. O bubble sort troca os dois, hein? E continuo aqui. Agora vinho é maior que a cola zero, obviamente. Então também vou trocar. Okay? E vinho maior que manjericão, vou trocar. Okay? Então ficamos com o vinho, que é o maior elemento, na última posição. É onde que deveria também ficar. Okay? Então, depois do primeiro passo, eu sei com certeza que o último elemento, o maior elemento, já está ordenado. Ali não preciso mexer. Ok? Pronto. Agora tenho que repetir o processo porque ainda não está, o resto ainda não está ordenado. Aqui o manjericão não deve ficar aqui. Bom, ok? Então repito de início, igual, aliás, aqui sal menor que a Heineken, não preciso fazer nada. Heineken menor que a água, não preciso fazer nada. Agora, Heineken menor que a água, tenho que trocar. Okay? Heineken maior cola zero, tem que trocar. E manjericão menor que água, tem que trocar. Okay? Agora a água já está também na sua própria posição, onde que deveria ficar. Então o resto são aqui manjericão, cola, duas Heinekens e sal. Cada ciclo fica em -1 iterações. Aqui uma pergunta. O número de iterações está a diminuir, não é? Porque agora já não preciso se preocupar com água e vinho. Okay? Então agora já são só 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então só tenho quatro iterações nesse ciclo. E no próximo ciclo vai ser 3, 2, okay? Mas pronto, a soma é quadrática na mesma, assintoticamente. Okay? Pronto. Sal, Heineken está à ordem, manjericão não está bem, tem que trocar. Pronto, agora a cola zero já não preciso me preocupar, isso já está bem, okay? Então esse lado direito está ordenado. Pronto. Heineken aqui vai ser trocado. Okay? Mais um e mais um. Ok? Pronto. Okay? E pronto, assim fico com tudo ordenado. Okay?
Pronto, então, obviamente, o algoritmo é quadrático, porque em cada passo eu preciso fazer N operações, assintoticamente. Obviamente, N está a diminuir. N-1, N-2, pronto. Mas a soma vai dar N ao quadrado dividido por 2, então, assintoticamente, é quadrático na mesma. Agora, o algoritmo é estável ou não é estável? Toda a gente está a dizer estável. Sim, é estável. Porquê? Porque tenho essas duas Heinekens, uma virada de costas e uma para frente, e nunca preciso trocar a ordem relativa a estes dois. E pergunta o que significa estável. Estável significa que elementos iguais não vão mudar a sua ordem relativa. Então, em que, por exemplo, se imaginemos que, para ser mais simples, que tenho, por exemplo, uma ordem assim, esta Heineken lado direito, esta Heineken é lado esquerdo, okay? E nunca vou os trocar. Okay? Porque, pronto, faço esta troca, faço esta troca, e agora já não preciso trocar, porque já estão, não vou trocar dois elementos que são iguais. Okay? Então, a ordem relativa de dois números, dois valores iguais, não vai ser alterada. Ok? Pronto. Outro algoritmo é, por exemplo, o selection sort. Quem se lembra o que é que faz o selection sort? O bubble sort é in place? Sim, a bubble sort é in place porque não preciso espaço extra. Exato, o selection sort identifica o mínimo e coloca no primeiro lugar. Então, o que é o mínimo aqui? Manjericão, ok? Então, manjericão é mínimo, o nosso mínimo, e troco com a primeira posição, ok? Pronto. Então, esta Heineken, se for mais para trás, e manjericão já está bem, ok? Então já não preciso mexer na manjericão, porque ela já está na sua posição, ok? Depois, o segundo menor elemento é qual? É a sal, né? Eu coloco na segunda posição. Okay? E já não preciso mexer sal. Okay? Pronto, agora o resto, o mínimo é a Heineken, que já está bem, aqui não preciso mexer nada. Outra Heineken, faço o quê? Troco o vinho. Okay? Tenho as duas Heinekens. Cola zero já está na sua posição. O menor é água, obviamente. Então troco. Pronto. Já está. Ok? Pronto. Então em passo K, o cátimo menor elemento fica na sua posição. Ok? O algoritmo. Aqui uma pergunta. Nesta forma, não ficava mais eficiente selecionar o máximo e o mínimo em cada ciclo e pôr a restante metade dos passos? Sim, poderia ser. Sim, poderia ser, mas acho que não se poupava muito. É verdade que o máximo e o mínimo podemos encontrar durante só um ciclo. Sim, uma ideia interessante.
Aqui muitas mensagens, não estou a conseguir ler tudo. O professor só troca se o mínimo for menor que o atual. Sim, sim, assim, em cada passo eu encontro o mínimo, ok? Se for igual, pronto, não faço a troca. Aqui a pergunta, por que o algoritmo é instável? Pronto, o algoritmo é instável, isso dá para ver relativamente facilmente, basta considerar três elementos. Okay? Tenho a Heineken virado de costas e a Heineken virado de frente. Ok, faço assim. Tá, assim é o nosso exemplo. Okay? Tenho o manjericão, agora esquecemos o resto. Okay? Heineken de costas, Heineken de frente, manjericão. Okay? O que vou fazer? Pois, troco manjericão. E agora troquei a ordem das Heinekens. Certo? Então faz sentido, ok? Então não é estável porque a ordem relativa das Heinekens mudou. Uma pergunta, qual a propriedade para a Heineken mover? Tem de ser a última a ser lida? Não, nesse caso é que aqui a Heineken está primeiro, okay? Fica na primeira posição. Então, e a manjericão é o menor elemento, então o manjericão é suposto ficar aqui. E uma maneira fácil para colocar a manjericão aqui é simplesmente trocar com a Heineken. Ok? Não sei se estou a responder à pergunta. Ok? Pronto, então o algoritmo é instável porque, pronto, faz essas trocas de grande distância. Okay? Obviamente, a gente poderia até poderia haver mais elementos no meio. Né? Por exemplo, manjericão está aqui, a água está aqui, pronto. Manjericão continua a ser menor, troco. Pronto. Agora troquei a ordem relativa das Heineken. Ok? Pronto. E o último algoritmo que falamos era qual? Insertion sort, exato. Agora ficar com alguma ordem mais ou menos aleatória, obviamente, está aqui, esse exemplo tem muito poucos elementos, não é? Então nunca vai ser muito complicado, mas acho que dá mais ou menos perceber o que o algoritmo faz. Ok, temos aqui umas perguntas sobre o projeto, agora não vou responder, está bem? Podemos falar só mais um bocadinho no final, mas agora, pronto, agora não quero interromper a matéria, está bem? Pronto, insertion sort é aquela ideia de cartas que eu vou sempre andar de esquerda para a direita e vou colocar o elemento na sua posição certa. Okay? Então, aqui, o vinho não preciso mexer, porque está depois do sal. Água,
não está bem. Okay? Tem que ficar entre vinho e sal, porque é menor que vinho. Okay? Agora, manjericão. Pronto. Tem que ver para onde colocar. Faço shift de vinho, porque é maior que manjericão. Faço shift de água, porque é maior que manjericão. Sal também é maior que manjericão. Então faço shift, coloco manjericão na primeira posição, onde que é suposto ficar. Okay? Pronto, agora estes elementos, os primeiros 4, estão bem, mas ainda não vi nada aqui. É isso a diferença entre insertion sort e selection sort, que o selection sort sempre percorre o vetor todo, aqui só vejo os primeiros capa elementos na iteração capa. Okay? Pronto, a Heineken fica onde? Depois do sal, exato, ok? Tiro daqui, shift, ok? Coloco aqui, pronto. Então isso agora está bem, pronto. Tiro a cola, shift, coloco aqui, pronto. E a última Heineken, pronto. Shift. Agora não preciso fazer shift do elemento com o mesmo valor, porque não vale a pena fazer shift dessa Heineken, basta colocar já aqui. Okay? Então, isso era insertion sort. O insertion sort é estável ou não? É estável, exato. É estável porque, não é porque aquele último passo que vimos é que se tenho aqui esta Heineken, ando aqui e agora encontrei a mesma Heineken, o mesmo valor. Então, não vale a pena trocar estes dois. Fico aqui. Okay? Então, é estável. Pronto. Ok. Pronto. Então, isso era um recap da matéria da última aula. Agora, vamos ver alguns novos algoritmos. Stop sharing, share screen, algoritmos de ordenação, share. Ok. Pronto, então, os algoritmos. Está aqui mais uma pergunta. Vou abrir o chat. Está o chat. Eu não estou a ver o chat. Vou colocar mais um monitor. Por alguma razão não estou a ver agora o chat. Para estes métodos de ordenação não existem funções onde os podemos utilizar diretamente ou temos que os programar sempre. Pronto, no âmbito dessa cadeira, a ideia é programar tudo, não é? Pronto. Ok, então vamos lá. Slides. Hoje, então, vamos falar de alguns algoritmos com uma eficácia melhor. Até agora, os nossos algoritmos todos eram quadráticos, então a ideia aqui é arranjar algoritmos mais eficazes. O primeiro algoritmo que vamos falar é Quicksort.
Depois temos merge sort e heap sort. O heap sort a gente não vai chegar hoje, mas pronto, vamos falar do sort e um bocadinho do merge sort. Ok? Pronto, então o quicksort é um algoritmo inventado nos anos 60 por Tony Hoare. Interessante, é um algoritmo interessante porque a complexidade média é n log n, okay? Então não é n ao quadrado, mas n log n. Mas no pior caso é quadrática, okay? Na biblioteca de C há implementação do quicksort, que é qsort, é uma função que vocês podem usar, mas para quem ainda não saiba como funcionam ponteiros, isso pode não ser totalmente trivial. Ok. Pronto, então a ideia do quicksort é divide and conquer, dividir para conquistar, porque vamos separar o nosso vetor em duas partes e depois ordenar estas duas partes. Okay? E como que funciona essa partição? Vamos escolher um valor que se chama pivô e uma das partições no lado esquerdo são todos os elementos menores que pivô e lado direito são todos os elementos maiores que pivô. Okay? Então, e depois vamos ordenar estas partes cursivamente. Eu posso tentar aqui desenhar um pouco, só para desenhar a ideia. Conseguir. Ok, isso é o nosso vetor. Aqui tenho o pivô. Aqui tenho elementos maiores ou iguais ao pivô. Aqui tenho elementos menores ou iguais ao pivô. Mas estas duas partições ainda não são ordenadas, necessariamente. Podem ser, mas não estamos a supor que estejam. Okay? Mas se eu conseguir ordenar cada das duas partições, tudo fica ordenado. Porquê? Porque os elementos do lado direito são todos maiores que pivô, então são também maiores que todos os elementos do lado esquerdo. Okay? Então basta ordenar cada das duas partes separadamente. Ok? Pronto. Isto é a ideia do algoritmo. Vamos lá isso. Ok? Pronto, então vou escolher um pivô. Nesse caso vai ser o elemento 7. Faço a partição e depois, aliás, faço duas partições e depois ordeno cada partição separadamente. Ok? Então, o quicksort por si, a implementação parece muito simples, porque só basta chamar a parte de partition, depois cada lado separadamente chamo a recursão, okay? A mesma função, recursivamente. Okay? Reparem que aqui estou sempre a ordenar uma parte menor. Estou a ordenar todos os elementos que vão de esquerda até o pivô e todos os elementos que vão de pivô até direito. Okay? E aqui estamos a supor que a função partition devolve a posição do pivô. Okay? Aqui a pergunta, qualquer elemento pode servir de pivô? Boa pergunta. Pronto. Em princípio, sim, mas existem algumas heurísticas para escolher um bom pivô. Ainda vamos falar um bocadinho sobre isso.
para o algoritmo ser correto, pode ser qualquer elemento, até pode ser qualquer valor. Okay? Pode ser um valor que não faz parte do vetor. Tipicamente faz parte, mas pode até não ser. Okay? Mas, aqui mais uma pergunta. Onde que está o chat? Pronto. Aqui pergunta ok, primeira pergunta. Se o pivô não fica fora do lugar. Não fica não é? Porque o pivô tem que ficar no meio das duas partições. Okay? O pivô já está bem. Okay? Porque o pivô é maior ou igual aos todos os elementos do lado esquerdo e menor ou igual a todos os elementos do lado direito. Okay? Pronto, ok. Mais perguntas. O que faz partition? A função partition separa o vetor em duas partes, aquelas menores que pivô e maiores que pivô. Okay? Então, esta função partition reordena os elementos de tal maneira que elementos menores de pivô ficam do lado esquerdo e maiores que pivô do lado direito, e depois a função devolve a posição do pivô. Obviamente nós temos ainda a implementar essa função, isso ainda não mostrei. Depois, outra pergunta, por que que temos isso? Isto é caso de base de recursão. Okay? Se right e left são iguais, já posso parar, não é? Porque o vetor já considero uma partição de tamanho 1. Okay? Se right é menor ou igual a L já não preciso fazer mais nada. Onde ordenar o vetor de tamanho 1 já fica ordenado. Okay? Então isto é caso base da recursão. Ok? Ok, pronto. Então, a implementação que vamos usar nessa cadeira de pivô é a seguinte. Vamos escolher como pivô o último elemento, que é aqui 7, okay? E temos dois índices, I e J. I anda para a direita, J anda para a esquerda. E quando tivermos um par onde o elemento na oposição I é maior que pivô, e o elemento na posição J é menor que pivô, trocamos. Okay? Quando encontramos dois elementos fora do sítio, trocamos. Okay? Isto é a ideia desse algoritmo. Acho que vai ser mais claro no exemplo. Okay? Temos aqui esse vetor. Pronto, agora 3 é menor que o pivô, então não preciso mexer. O 3 está bem. O J aponta a um elemento 13, que é maior que pivô, também não preciso mexer. Okay? Então avanço. E agora I aponta a um elemento 10, que é maior que pivô, então não pode ficar no lado esquerdo. Okay? E se avanço com J até chegar a 4, também tem um elemento que é menor que pivô, então não pode ficar lá. Okay? Então estes dois vou trocar. Agora estou numa situação que o lado esquerdo até I, até a posição I, já está tudo menor que pivô, então ali não preciso mexer nada, e aquela parte azul está tudo também maior que pivô, então não preciso mexer nada. O que temos que verificar que está bem é esta parte amarela. Okay? Pronto, então avanço com esses dois índices, I vai para cima, J vai para baixo, 8
é maior, então não pode ficar. 2 é menor, não pode ficar. Então troco. Okay? E pronto, no final, chego aqui 11 e 1, troco e já tenho tudo partido, em 2 partições. Okay? Então I e J vão cruzar. Okay? E o último passo é colocar o pivô na sua posição. Isso simplesmente fazemos assim, trocamos o pivô com o elemento nessa posição I. Okay? E pronto, agora temos aquela situação que era o objetivo. Okay? E isso tudo é menor, isso tudo maior. Aqui uma pergunta. Eu sempre tenho, por alguma razão, eu tenho algumas dificuldades de ver o chat hoje. Chat. Não aparece no iPad. Hoje está a ser chato. Ok, chat. E se não houver o mesmo número de números menores e maiores? Não faz mal. Okay? Isso é boa pergunta. Okay? As partições não precisam ter o mesmo tamanho. Idealmente têm. Okay? Isso é bom para a eficácia. Se o tamanho for igual, o algoritmo fica mais eficaz. Mas pode acontecer que o elemento é o menor elemento ou o maior elemento, pivô. Okay? Pronto. Para dizer mais corretamente, se o pivô for o maior elemento, fico com uma partição vazia. Okay? Se tenho um vetor onde o pivô é maior que tudo o resto, pronto, aqui tenho uma partição vazia. Okay? Pronto, aqui aquela pergunta, pronto. Então é o pior caso em termos de eficácia, mas o algoritmo continua a ser correto, só vai ser menos eficaz. Okay? Pronto. Então, para implementar essa função de partição, temos dois limites, left e right, e a ideia é que temos que fazer essa partição. Eu vou já mostrar o código. Esse código recomendo rever no seu tempo livre, porque são poucas linhas, mas não é assim tão fácil perceber. São linhas bem pensadas. São poucas linhas, mas bem pensadas. Okay? Pronto. Então, o que acontece? O pivô, nessa implementação, é o último elemento. Okay? Então, isso é o pivô. Temos aquelas funções auxiliares que less é menor e exchange troca. Né? Obviamente, se os elementos não fossem inteiros, o less pode ser alguma operação mais complicada. Então, exchange é troca. Isso não é muito legível, mas pronto. Okay? Pronto, então, isso é nosso pivô. E enquanto I é menor que J, então enquanto eles não cruzarem, vou avançando com I para frente, okay? Até chegar ao elemento que seja maior ou igual ao pivô. E, ao contrário, o J está a ser diminuindo até chegar ao elemento que seja menor ou
é ao contrário. Chego a um elemento que seja maior ou igual. Ok? Pivô. Tenho aqui o corner case que o J pode bater no meu limite esquerdo. Okay? Pronto. Se I e J, pronto, se I for menor que J, preciso trocar os elementos, porque encontrei um par de elementos que é preciso trocar. Pronto. E no final, depois desses ciclos todos, faço a troca entre o elemento na posição do pivô com o elemento na posição R, onde fica o nosso pivô. Okay? Então isto é a implementação da função partition, que vamos chamar em cada chamada do Quicksort. Okay? Que no final também retorne à posição do pivô. Okay? Pronto. Realmente convém pensar um bocadinho sobre essa implementação. Existem outras implementações, isto é que estamos a considerar para esse cadeiro. Bem? Ok. Então, depois o algoritmo funciona de maneira seguinte. Pronto, tenho já set na posição certa, que é o pivô. Okay? Chamo recursivamente quicksort para o lado esquerdo, que são aqueles números 3, 5, 4, 2, 1. Okay? E vou escolher um novo pivô. Okay? Isto é agora a chamada recursiva do lado esquerdo. Okay? Então o pivô agora é número 1. O que é aquele caso chato que falamos que o pivô é o menor elemento. Então, depois de fazer as trocas todas, eu fico com 1 na primeira posição e tudo o resto fica ao lado direito. Ok? Pronto. Então, temos aqui, podemos imaginar implicitamente que tenho aqui uma partição vazia. Obviamente aqui não preciso fazer nada, mas essa ideia de divide and conquer não está a funcionar muito bem nesse caso, porque a divisão não é equilibrada. Okay? Pronto, continuo com essa partição, que é aquela parte azul. Vou escolher um novo pivô, que é 3. Faço outra vez uma partição, onde 2 fica no lado esquerdo, 5, 4 no lado direito. Okay? Okay. Agora, tudo ficou ordenado do lado esquerdo de 7. Okay? Então, agora estou a voltar a esta parte. Okay? Terminou o lado esquerdo do 7 e tenho que voltar ao lado direito. Outra vez, vou escolher um pivô. Ok? Fico com tudo ordenado. Pronto, tipicamente nos testes a gente pergunta, pede alguma coisa assim, que temos a função de partition e temos um vetor e é suposto calcular o que a função partition faz, é seguir o código, mas pronto, convém pensar um bocadinho o que é que o código faz. Agora, complexidade. Pronto, eu já tinha dito que a complexidade, no pior caso, é quadrática. Sugestões, quando é que essa complexidade fica quadrática? Temos aqui mensagem do chat. Desculpa, eu não tinha reparado, estavam aqui algumas perguntas no chat. Então, o pivote vai ser sempre o elemento mais à direita. Na nossa implementação, sim, ok? Mas existem outras implementações onde não é o elemento mais à direita. Mas nossa implementação, sim. Ok?
Pronto, então o pior caso é aquele quando o pivô é sempre o menor ou o maior elemento em cada das iterações. O que acontece se o pivô for o maior ou menor? Pronto, aqui uma pergunta. Não seria melhor se um elemento aleatório dentro da partição? Sim, sim, sim. Isso é uma heurística permissível. Há coisas muito mais avançadas. O elemento aleatório é uma hipótese. O que se faz, por exemplo, pega-se no primeiro, último elemento e também o elemento no meio e calcula-se mediana. Okay? Então, o elemento no meio destes três. E esse se usa como pivô. Isso é uma heurística que se também usa. Obviamente, mesmo assim, não estou a evitar que a partição fique mal. Ok? Pronto, mas obviamente existem heurísticas mais avançadas com escolher o pivô. Pronto, no pior caso, temos N elementos, né? E o pivô é o maior de tudo o resto. Ok? Então, a chamada recursiva depois faz n menos 1 elementos. Okay? Se tiver azar outra vez, isso tudo é menor que o meu novo pivô. Ok? N menos 2. Agora, em cada dessas chamadas, tenho que chamar partition. E a complexidade de partition é qual? Sim, a resposta certa, a complexidade de partition é N. Okay? Então, tenho aqui O de N em cada passo. Okay? Então, no total, tenho O N ao quadrado. Okay? Pronto, isto é o pior caso. Agora, o melhor caso é quando o pivô está no meio. Porque faço duas chamadas recursivas. Cada uma delas é n dividido por 2. Ok? E aqui n dividido por 4. É uma espécie de árvore. Okay? Agora, qual é a profundidade desta árvore? Log n, exato. Log de base 2. Não é? Porque a última, as folhas têm tamanho 1. Então, estou a dividir n a 2, a 2, a 2 e, obviamente, para chegar a 1, faço log base 2 de n. Ok? Pronto. Então, a profundidade dessa árvore é logarítmica e em cada passo eu faço estas
as partitions, que é linear. Faço aqui partitions, e é sempre linear. Okay? Então, é n log n. N vezes log n. Ou logaritmo, log n vezes n. Okay? Porque aqui tenho que fazer partition dessa parte, partition dessa parte. Okay? Então, a soma é n em cada nível. Dúvidas? Ok? Então, o pior caso é quadrático, como já tínhamos visto. Também, esse pior caso pode implicar que a gente ocupa mais espaço porque nós usamos stack. Okay? Mas é possível modificar para usar só log n espaço no stack. No melhor caso, é logarítmico, mas o que também é interessante que o caso médio também é n log n. Okay? Dúvidas? Uma coisa que não falei, se é estável. Não é estável. Pronto, porque aquela partition faz aquelas trocas sem considerar os elementos iguais. É parecido como no selection sort, quando tenho aquelas trocas de grande distância. Okay? Pronto, a pergunta é se esse algoritmo é in place. Ok, boa pergunta. Tipicamente, nos todos os livros é considerado como in place, mas pronto, usa aquele espaço extra no stack para fazer a recursão. Okay? Mas o espaço é pequeno porque é logarítmico. Então, por essa razão, considera-se in place. E na prática, na prática, o stack não ocupa muito espaço. Pronto, há várias maneiras como melhorar. Acho que, pronto, o que já tínhamos falado aqui, que a gente pode escolher outro pivô, ou aleatoriamente, ou fazer alguma média. Depois, se temos muitas chaves repetidas, muitos valores repetidos, faz-se uma partição em 3 partes, menor, iguais e maiores. Okay? Então, aqui, obviamente, isto dá um bocadinho mais de trabalho para implementar a função de partition, mas eu depois só preciso chamar a recursão nestes dois lados. Aquelas que são iguais a pivô não preciso mexer. Isso, pronto, vale a pena se tenho muitos elementos iguais. Depois, uma coisa que se faz muito na prática, o quicksort depois para de ser muito eficaz quando o vetor é pequeno. E não compensa fazer estas chamadas recursivas. Então, se o tamanho do vetor chega a ser pequeno, aliás, o tamanho do vetor é igual, mas o tamanho da partição chega a ser pequeno, depois chamo outro algoritmo, por exemplo, o insertion sort. Okay? Então, vou escolher alguma constante m e se a partição já for pequena, chamo insertion sort. Pronto, temos aqui mais exercícios que vocês podem fazer em casa. Pronto, falta mais ou menos 20 minutos, então eu falo só um bocadinho do merge sort, aqui pronto, mais exercícios.
São tipicamente coisas que depois se fazem no teste. Pronto, merge sort, o algoritmo também pode ser visto como divide and conquer, mas não é in place. Okay? A ideia é um bocado diferente de quicksort, que eu vou simplesmente dividir o vetor dado em duas partes e aqui consigo assegurar que sejam iguais. E estas duas partes vou ordenar com chamada recursiva. Então este também eu vou dividir em duas partes, até chegar às partes de tamanho 1. E aqui começa o merge. Okay? Faço o merge de uma maneira que o merge já é ordenado. Okay? Porque agora 27, 38, estes dois vetores já são ordenados. Faço aqui merge sort, aliás merge, para um vetor ordenado. Aqui também faço merge e no final tenho duas partes já ordenadas, duas partes no final, e faço merge no final. Okay? Então a ideia aqui é, se alguém me der dois vetores já ordenados, crio um novo vetor também ordenado, mas com esses dois vetores já dados. Okay? Pronto, como não temos muito mais tempo, talvez não vale a pena entrar nos pormenores. Já vou falar sobre o resto na próxima aula. Algumas dúvidas sobre esta matéria, sobre a quicksort? Não há dúvidas? Pronto, já algumas dúvidas sobre o projeto? Eu sei que alguém estava aqui a perguntar se o número de encomendas é limitado. Tudo é limitado. Okay? Tudo é limitado. Então podem... os limites encontram-se no enunciado. Pergunta, quais bibliotecas podem usar? Podem usar as bibliotecas standard. Okay? O que... Será necessário utilizar os algoritmos de ordenação? Sim. Ok, pronto. É assim. É preciso usar algoritmos de ordenação para uma das funcionalidades. Okay? Isso quer dizer, vocês podem começar a implementar coisas que parecem mais fáceis e depois avançar. Okay? Pronto, acho que ninguém precisa ficar com zero nesse projeto. Okay? Isso